Meus amigos, hoje aqui uma grata surpresa, porque a gente ia gravar aqui um episódio do Tamo Junto Cast, apenas com meu amigo, eu sou fã dele, do Pedro Alcântara, do bolso de hoje, e tivemos a grata surpresa do nosso querido pré-candidato a governador Tony Rodrigues também estar presente aqui na sede do PL. Fiz o convite e também do nosso vice-presidente, Neo Lopes também. Fiz o convite para os três e os três toparam, estamos aqui num bate-papo. Muito bem-vindo, Pedro Alcântara, muito bem-vindo, Tony Rodrigues, muito bem-vindo, Neo Lopes. Vamos fazer uma conversa agradável, tranquila aqui sobre o nosso Piauí, sobre o nosso Brasil, sobre o cenário político estadual, nacional. E eu queria já de antemão, depois das boas-vindas e dos cumprimentos, perguntar para o nosso querido Pedro Alcântara se ele tem aí uma recordação de uma entrevista que ele fez com o nosso ex-presidente Bolsonaro. E conta essa história para nós, Pedro. Bem-vindo. Ok, obrigado a você, presidente Juqueira. Abraçar o meu querido irmão Tony Rodrigues e o Nel, meu amigo. E eu tenho um quadro lá no meu Instagram que é Na Boca do Povo. Então vamos ver o que está na boca do povo aqui para a gente, nessa mesa, bater um papo. Exatamente. Você me perguntou se eu tinha algum fato que lembra o Bolsonaro. Em 2017, ele, pré-candidato a presidente, fez um périplo pelo Nordeste. E ao chegar em Teresina, ele foi barrado em todos os canais de televisão e proibido de dar entrevista, até em portais. E lá no aeroporto estava um repórter, que já está no céu, Valtério dos Santos Arraes, da TV Meio Norte, à época. Eu trabalhei com ele na TV Clube, Valtério Arraes. E aí o Valtério Arraes entrevistou o Bolsonaro no aeroporto, que não estava na pauta dele para entrevistar, mas entrevistou. Repórter Pepe Sky, né? Jornalista, entrevistou o Bolsonaro e foi para a televisão. Ao chegar na TV Meio Norte, ele foi demitido e a entrevista não foi para o ar. Que barbaridade. Aí ficou aquele burburinho, alguém entrevista, não entrevista, e eu recebi a ligação do Nel. O Nel me telefonou, perguntando se dá para entrevistar o Bolsonaro. Eu falei, Nel, não dá para ir aí onde ele está. Mas estragou. Ele pode vir, traga, rapaz. E o Nel levou ele na TV, Antena 10. E lá, eu, Tony Trindade, Feitosa Costa, Douglas Cordeiro, entrevistamos o presidente Bolsonaro. E eu fiz com ele uma foto. Vê se está aqui essa foto. Que eu guardei. Está aqui. De recordação, hein, rapaz? Olha, que coisa linda. Essa 2017. foto aqui que nós estamos vendo vai colocar na tela, aí a edição vai colocar na tela. Que maravilha, hein? 2017. Matou a cobra e mostrou o pau. Ele não era presidente, 2017. Tirou as palavras da minha boca. Tava em pré-campanha. Dizer isso. A gente aqui mostra o pau e mostra a cobra e o pau junto. Ô Pedro, então essa perseguição política que você comentou já vem de outros tempos, né? O nosso amigo Tony já sofreu isso, você também sofreu isso recentemente. Parece que o modus operandi... Silas Freire, né? Agora. Silas Freire, agora recente. Isso aí, Tiago, é uma estratégia de você calar a boca daqueles que têm uma facilidade de falar com a comunidade, transmitir ao povo a linguagem, numa linguagem que o povo entende o que está acontecendo. É uma censura, meio de censura, né? É uma censura, porque você tira do ar um Tony Trindade, tira o Pedro Alcântara, tira o Silas Freire, tira Tony Rodrigues. Tony Rodrigues. Tirou o nosso saudoso. O Valtério. Então, você tira aqueles que têm... De uma forma bem covarde, né? Covarde. E aí você tira do ar, deixando somente aqueles que são neófitos, não entendem, não sabem, ou que são vendidos. Comprados por eles, né? Que não é o nosso caso. Perfeito. Pegando esse gancho É uma regra. É uma regra, é um modus operandi, não só aqui do Piauí, mas pelo que a gente está assistindo, o que estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro, né? Uma perseguição política, é um modus operandi nacional, né? Que sai internacional, porque é quase que o que a gente já viu aí em outros países também de ditadura, né? Eu vi isso aí com o Mandela. Uhum. Mas ali também era um regime fechado, né? Pegaram o Mandela, botaram naquela situação e tudo. Não estou comparando o Mandela com o Bolsonaro, estou falando que foi igual. Uhum. Porque trancafiaram ele sem chance de nada. Um tempo depois é que veio a resposta, né? Você aqui, Pedro, Você aqui vai ficar como aquele negócio que estão fazendo agora, a cadeira no meio
e 3 em voto, só que nós não somos inimigos, não. Eu, para não ficar monopolizando com você, eu já vou passar pro Nelzão fazer uma pergunta para você, depois o Tony Rodrigues, e a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Mas, Pedro, você que é conhecedor profundo da política do nosso Piauí, né, que já acompanha há muito tempo, hoje, e também eu gosto da política, todo mundo tem um vício, o meu vício é esse. Agora, eu estou muito preocupado, Pedro, eu quero ver a sua opinião. Por exemplo, nesse exato momento, quantos irmãos nossos não estão passando necessidade no sul do estado do Piauí por falta de água piauiense? Água! Vocês sabem o que é isso? Água, sede, beber, não tem. E além da fome, além do desemprego, além de tudo, onde é que está o nosso governador hoje? Diga para o povo do Piauí aí, porque é um absurdo, num momento tão crítico que o estado atravessa, o governador está turistando mais uma vez, mas eu não sei nem onde é que ele anda, você deve saber. Não, a Assembleia aprovou uma viagem dele dia 5 ao dia 14. Ele vai para a China e vai para a Alemanha. Na China, ele inventou uma história de tecnologia que nunca houve em lugar nenhum, mentira dele. Para lugar nenhum, não tem nada, não traz nada de positivo, de produtivo. É passear com o nosso dinheiro. E na Alemanha, ele vai jantar, turismo também, com os estudantes piauienses que estão lá. Só isso. Mas de produtivo não tem nada. E eu gravei no meu vídeo, no meu podcast, pedi a ele que quando fosse viajar, fosse com o dinheiro dele, do bolso dele. Porque ele tem muito dinheiro. Sim. O Rafael é um homem rico. Rico. Nasceu já em berço de ouro. Por que ele não vai com o dinheiro dele? Por que com o meu dinheiro, com o seu, com o nosso dinheiro? Nosso dinheiro suado dos impostos. Eu acho que teve um incrementozinho aí, viu, Nélio? Depois teve um incrementozinho. Depois do berço teve um incremento. Teve um incremento. Com certeza. Teve, muito mais ou menos de 2003 para cá, né? O Rafael, o pai dele foi vereador comigo, o Nazareno, na Câmara Municipal. Ele não era suplente, não foi eleito, assumiu no lugar do Antônio Zé Medeiros temporariamente, em 1989. Depois se elegeu o primeiro deputado estadual, o primeiro federal do Piauí, secretário de Saúde. Pelo PT. Então, ele, Rafael, começou a vida com uma salinha lá no Dom Barreto, dando aula de reforço. Depois mudou para o Business, botou um cursinho, que é o CEV, curso específico para vestibular, CEV, CEV, curso específico para vestibular. E dessa salinha veio um gigante em 7 anos, que está agora todo enrolado agora, na morte da menina. Por conta do acidente trágico. Da garota, que veio à tona, coisa que ninguém sabia, que o Tony Rodrigues revelou, e o Petros também, que o colégio está irregular, tanto da Fei Serafim, quanto o do Jockey. Que é exatamente onde ocorreu essa fatalidade. E eu pergunto, e perguntei isso no meu Instagram, se fosse uma escola... De um simples empresário, né? Da periferia de Teresina, Santa Maria, o Cambinho, Promorá, Disseu, Uzinha Santana, ou zona rural, o dono estava preso, e a escola é fechada. Exatamente. Com certeza. Não só pela morte, mas também porque está irregular. Pelas irregularidades, né? Um detalhe interessante é que houve uma repercussão nacional, mas nem mesmo nas matérias nacionais foi mencionado que a escola é do governador. Ele é o dono, ele está licenciado. Ele está, nesse momento, ele não assina nada. Mas o pai dele é o diretor atualmente. Lá. O pai dele é o diretor e apareceu lá um Rafael, não sei das quantas. Outro Rafael. Não sei das quantas, que é o presidente. Ora, o chanceler, o cara que assina tudo, é o Nazareno. E botaram aquele rapaz, aquele laranja lá, para dizer que é o presidente. Não, o dono da escola é Rafael Tágera Futeles, que está licenciado, não pode assinar, mas a escola é dele. No dia que ele sair da vida pública, ele volta para a escola. Vou dar um exemplo. Átila Lira, dono da Santo Agostinho, ficou 30 anos afastado. Quem estava lá? O filho dele. O filho agora é deputado e o pai voltou para a cadeira do filho e é o dono da escola. Assumiu. Mas um detalhe também é que o Átila nunca procurou esconder isso, né? O Átila sempre, todo mundo sabia que ele era o proprietário da faculdade. Eu só estou estranhando porque ninguém falou nada, ninguém disse que a escola é da família do governador. Sim. Eu sei que dizer isso aqui não vai devolver a vida da Alice. Não. Não vai devolver a vida dela. Mas é para o povo saber. Sim. Para o povo saber de quem é a escola, que ninguém disse. A Globo não disse, a Record não disse, os portais não disseram, as TV não dizem. Eu estou dizendo aqui, o dono da escola é o governador. Ele só não faz assinar porque não pode. Não pode. A lei proíbe
ele está licenciado. A sociedade, ele saiu da sociedade. Mas na hora que terminar a vida pública, ele volta para lá. Tem que saber disso, pode ter que saber. Exatamente. Se fosse uma escola, aqui tem uma escola, Nel, tu lembra disso. Tony também, não sei se o Thiago, chamada Minos e Minas, lá na Rua Goiás, ali perto da Rua Goiás. Que o dono da escola foi acusado de abuso com as crianças. Sabe o que houve, seu Thiago? O dono foi preso e a escola fechou. Literalmente fechou. Está lá cheio de teia de aranha, morcego, pombo. O pior não é isso. Acabou com o negócio. Acabou. Eu não estou dizendo que se faça isso com o SEF. Não. A escola pode continuar, desde que é legalizada e dentro dos padrões de segurança. Pronto, só isso. Exatamente. Não estou querendo que acabe com a escola. Não. Só quero que já dê o trâmite legal. Se adeque direitinho, só isso. Exatamente. E o povo saber que o dono é a família do governador. Ele não pode assinar, ele está fora. Fica bem claro aqui. Ele está fora, porque ele é um homem público. Sim. E a lei proíbe. Mas na hora que terminar a vida pública dele, ele volta para lá. Exatamente. É verdade. Tony. Bom, eu gostaria de apresentar uma pergunta para o Pedro. Na verdade, não uma pergunta. Eu queria que ele fizesse aqui uma relembrança. No ano de 2024, você sofreu um revés tremendo da sua vida profissional de mais de 50 anos de atividade jornalística, que foi a censura pura e simples, né? Aquilo que muitas vezes a gente ouve falar e que às vezes sofre de maneira velada, mas no seu caso especificamente, como no meu lá atrás, você foi afastado da apresentação do programa por ter feito uma pergunta incômoda a um deputado estadual do PT, que era na época candidato ou pré-candidato à prefeitura de Teresina, sobre quando ele disse que o doutor Silvio era um homem preguiçoso, que não caminhava, e foi a discussão mais ou menos desse rumo aí. E aí você disse, não, mas ele está caminhando pela cidade, está fazendo várias peregrinações pelos bairros de Teresina. E, primeiro de tudo, relembrar isso, como é que foi esse impacto na sua vida naquele momento. E segundo, a repercussão disso junto à sua própria classe, né? Quem foram os profissionais, quais foram as pessoas que realmente se manifestaram em favor, porque hoje as pessoas não valorizam muito a liberdade de imprensa e de expressão. Mas quem se manifestou no primeiro momento em defesa da sua prerrogativa como jornalista, de se pronunciar e de apresentar questionamentos, que é a coisa mais simples. Eu diria até que tem um livro do Pedro Bial, Crônicas de Repórter, onde ele relata o período em que ele estava na Inglaterra, que um jornalista daquela estatal inglesa deixou de fazer uma pergunta para o primeiro-ministro. E ele foi afastado não por perguntar, mas por não perguntar. Porque é o contrário daqui. É o contrário daqui. Exatamente. Não é? Um absurdo. Isso é extraordinário, isso. Viu? Não é? Não, aquele fato lá da Antena 10 foi no dia 24 de janeiro de 2024. Sim. Era uma quinta-feira. E eu estava no programa, eu, a Sayuri Sato e o Hélio Salles. E entra o Fábio Novo para dar entrevista. E na entrevista, eu perguntei a ele como pré-candidato a prefeito, deputado, o que é que o senhor vai fazer para ganhar do Silvio Mendes, que é o campeão de voto e nunca perdeu aqui? Já ganhou, foi prefeito 2 vezes. Aí ele tomou de chance da cadeira, bateu isso na perna e disse, ele vai perder agora. Mas por que, deputado? Porque ele é preguiçoso, ele não levanta, ele não conhece mais a cidade, e começou a desancar em cima do Silvio. E eu provocando ele, o senhor tem certeza disso? Eu sei o que o senhor viu, o senhor falou com ele, e foi indo, chegou um ponto que foi obrigado a parar a entrevista, entrou alguém no estúdio e fez assim, acaba. Quando terminou, eu saí pela porta do sul, ali onde tem o estacionamento, e o deputado saiu pela outra. O programa terminou 15 horas, e eu tenho tudo aqui guardado. O programa terminou 15 horas e 3 minutos, por aí assim. Quando foi às 17 horas e 2 minutos, eu recebo a primeira mensagem do diretor de jornalismo, Marcelo. Se você puder ler, está bem aqui em cima. Leio sim. Oi, Pedro. Vi mais cedo que teve um pequeno confronto entre você e Fábio no estúdio. Importante lembrar que não podemos e nem temos lado algum. Confrontar o candidato e citar que outro nunca perdeu pode dar a entender que ele é fraco, e não queremos isso. Não vamos tomar partido algum. Pelo contrário. Ver o que é que tem mais aqui. Aí a segunda foi às 21 horas. Certo. Pode botar nessa aí. Pronto, tá aqui. Às 21 horas veio a segunda mensagem. Aí eu respondi, ok. Você botou ok. Oi, Pedro, boa noite. Amanhã não precisa ir, tá? Vamos ficar fazendo um rodízio entre os bancadistas. Obrigado. Ok. Ok. De manhã, sexta-feira, bem cedo. Bom dia, Pedro. Não precisa vir hoje, tá? O Cláudio vai falar com você na próxima semana. Obrigado.
Toda semana. Então foi 3 mensagens. Como eu fui tudo, né? Eu fui diretor, apresentador, comentarista, repórter. Fui 25 anos lá dentro. Digo, bom, ele não vai ligar para mim. Essa história que vai ligar com essa fiada. Eu vou ficar na geladeira até quando ele quiser. Então eu me preparei para aquele momento. Você perguntou como eu reagi, quem foi que me solidarizou. Eu me preparei para aquele momento porque já tinha acontecido outras vezes, mas eu não tinha condições naquelas vezes de me afastar. Então eu suportei. Naquele dia eu não, eu vou ver o que vai dar aqui, que agora eu estou preparado. Eu já estou aposentado, os filhos tudo criado, então aqui vai ter um desabamento. Aí começou a viralizar na rede social que eu estava afastado, se demitido por causa do Fábio Novo. Aí tomou corpo, a primeira pessoa que me ligou foi o Silvio Mendes. Pedro, aqui na minha chapa tem uma vaga para você para vereador. Vem aqui falar comigo. A segunda pessoa, político, foi o Enzo Samuel, estava em Brasília, viu na rede social e me ligou. E usou até uma expressão que eu não posso dizer aqui, que foi: que pé é essa contigo? Eu não posso dizer a palavra. Que pé é essa contigo? Eu expliquei isso. Não, pode ficar assim não. E depois da imprensa, a primeira pessoa que ligou foi o Pedro Rodrigues, filho do Tony. Ele era presidente da comissão de ética, né? Comissão Liberdade de Imprensa da OAB. E ele se colocou como jornalista e como advogado à disposição. E acompanhou todo o desfecho até o final, como ficou a situação. A OAB deu uma nota, aí depois a TV deu outra, a OAB deu a terceira nota, e tentando desmentir. Isso é muito bom o público ficar sabendo desses detalhes. Foi. Tentaram desqualificar a nota da OAB. De toda maneira. De toda forma. Eu fui para cima e disse: não, a OAB está correta. A minha demissão estava preparada. Foi suspensa porque houve essa repercussão toda, mas estava preparada, né? E dali tomou corpo aquela situação. Mas, colega jornalista, Tony, você me ligou, você falou muito tempo no telefone comigo, e outros que estão no ar falavam em off, né? Mas no ar mesmo ninguém se solidarizou, não, porque é aquela história, perde o emprego, né? E precisa do emprego. Nós compreendemos isso. Sim. Nós compreendemos isso. Eu conversava quase toda noite com você sobre isso, você me passava tudo. Aí eu querendo saber, porque eu fico chateado com esse tipo de coisa. A censura tem que ser repugnada. Inclusive, esse nosso papo aqui, Tiago, e a nossa equipe aqui, vai ter que ser divulgado o máximo possível, que aqui é um papo sincero, Sim. que a população do Piauí está assistindo. Precisa saber. O modus operandi que esse governo do PT, capitaneado por seu Rafael Fonteles, trabalha. É assim, é perseguindo, é tirando realmente, tentando tirar de todas as maneiras o ganha-pão das pessoas que simplesmente querem falar a verdade. Pois humilhando. Em pleno século XXI, é humilhando. É desse jeito que eles trabalham. Então, Rapaz, nós temos que... Isso porque o candidato era do PT, né? PT. Eu fui secretário de Estado da Comunicação no governo de Vida Nova, do Hugo Napoleão. E eu vendo na escola de jornalismo, eu tenho 54 anos de jornalismo. Eu comecei menino, Jornal A Hora, 1971. Era ali onde é hoje o Sebrae, na Barbosa. Então eu venho na escola com o Carlos Augusto, com o Paulo Henrique, com o Almério Castelo Branco, com o Wilson Fernando, com o Antigone Holanda, Helder Feitosa. Pires de Sabor. Pires um pouco depois, nós vimos Pires, Helder Feitosa, essa turma toda. Então nós aprendemos lá, eu e aquela turma daquela época, que o jornalismo se faz com coerência, com respeito. E eu nunca pedi a um colega jornalista, enquanto secretário, rapaz, não bota essa nota não. Também nunca persegui. Fica à vontade. Ele vai saber depois se ele tem razão ou não, se ele fala a verdade ou não. Sim. Se ele está usando de má fé. Isso aí a gente deixa à vontade o colega aí. Então, mas o modus operandi atual relembra os tempos da ditadura. Tranquilo. E eu tenho um comparativo para fazer com vocês aqui, para a gente trocar uma ideia. Desde o tempo do DIP, né, do Getúlio Vargas, até os É esse o modelo. E só sabe quem passou na própria pele, né? Esse tipo de perseguição. No caso do Tony, eu já passei aqui no Piauí em 2018, na Operação Natureza. Tem uma história boa que depois ele vai contar também. Só sabe, né, Pedro, quem passou. A família, né? Rapaz, Quem é de fora só ouve falar e tal, mas não sente o drama. Vocês não acham que essas coisas que a gente está falando aqui de perseguição política do Piauí e de nós não se assemelham um pouco com o que o ex-presidente Bolsonaro está passando e a gente está assistindo? A covardia, a perseguição política, as narrativas,
né? Eu gravei um vídeo no meu Instagram e fiz um comparativo do que está ocorrendo com o Bolsonaro e com o que ocorreu com o Lula e com o caso Marielle. Está no meu Instagram. Sim. Eu disse lá, todo viu lá, eu disse, olha, o Bolsonaro, e eu falo como advogado criminalista, o Lula teve direito a tudo. Ele começou interrogatório na PF, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, terceiro grau e até o STF. Ele foi condenado pelo Moro 7 anos, recorreu ao TRF1, que aumentou para 12. Recorreu ao STJ, que aumentou para 17. Recorreu ao STF, que manteve e mandou prender. E tudo por unanimidade, Pedro. É bom que se diga. Quem mandou prender o Bolsonaro não foi o Moro, não. Foi o STF. O Moro O Lula. Perdão, o Lula. Bolsonaro não. Quem mandou prender o Lula não foi o Moro, o STF. O Moro é apenas juiz de execução. Por quê? Porque foi ele que começou o inquérito. É assim que funciona. Amplo direito de defesa. Aí o Lula foi preso antes de se perder uma missa. Um padre debochado, que fez um sermão fora do contexto do evangelho, botando o Lula no céu. E depois daquilo ali, uma romaria, e ele foi posto numa suíte da PF, com direito a celular, computador, TV, ar-condicionado, cama E dá entrevista. e uma companheira Que hoje é esposa. para relaxar. Que tal? E podia dar entrevista. O outro aqui é diferente. Ele não tem mandato, assim como o Lula não tinha. Ele não tem cargo, como o Lula não tinha. Não tem foro propriedade, como o Lula não tinha. Mas foi para o STF. Direto. Sem direito a recorrer a nenhuma instância. Só Deus. O caso dele é só Deus. Acusado por um crime também de narrativa, né? O outro foi preso como ladrão. Ladrão. Corrupto ladrão. Saqueador do cofre público. Foi preso por isso. O aqui é acusado de um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Um crime que não existe na Constituição e que inventaram. Então, não tem direito de dar entrevista, não pode falar e botar na tornozeleira. Para humilhar. Para humilhar. Prisão domiciliar e agora tem a polícia na porta. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Eu nunca tinha visto isso, não. Em lugar nenhum do mundo, não tinha visto isso. Isso é preocupante, não é? É, porque é assim que começa, né? Vai desse rumo aí que começa as ditaduras, os sistemas fechados. Coreano, venezuelano, por aí assim. Vamos ver se a gente escapa disso em 2026, se Deus quiser. Depende do povo, né? Depende do povo. Nós estamos aqui para fazer para o povo essas Sem coisas. dúvida. O povo sentir Com certeza. na pele esse drama. Vai dar certo e nós vamos... O primeiro passo, eu não tenho dúvida hoje, Pedro, que o candidato que venha a ser da direita, que seja indicado pelo nosso eterno presidente Bolsonaro, será o nosso presidente da República. Com certeza. Esse aí... Vamos recuperar essa Mas nós presidência. vamos lutar e depois vamos brigar aqui, como já estamos brigando. Agora, como Tony, você tem uma missão muito dura aqui, viu? Porque assumir o Estado que você vai assumir, que o povo está alertando para isso. Rapaz, o que está acontecendo hoje, é bom que o povo fique sabendo, e a gente aqui não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Formaram a turminha do Rafa Boy lá, que é impressionante. Tiraram até um magistrado, concursaram, juiz federal, renunciou ao mandato para ser secretário diretor com um prêmio de ser o próximo governador do estado, porque vai ser o vice do próprio Rafael. Estão fazendo umas negociatas piauienses. Você tem que se alertar para isso. Negociata, estão usando o Estado, a estrutura do Estado. Ele vai ser governador se for reeleito. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas esse é o que eles estão É o plano. É. Se o Rafael foi reeleito. Só que nós vamos quebrar isso aí, sabe? Nós vamos quebrar. Nós Porque vamos quebrar não esse estão plano aí. combinando com o povo. Mas o que eles estão coisando tudo é isso. Então eu estou dizendo para o Tony, Tony, você vai pegar um Estado inchado, lento, que não devolve ao povo o que arrecada em termos de educação, de saúde, de segurança. O que é que você tem a dizer sobre isso? Tá 40 preparado? anos em 4, Tony. 40 anos em 4. Está preparado para essa missão mesmo? Bom, eu estou preparado. É um desafio, sem nenhuma dúvida, muito grande, mas hoje eu já superei o primeiro deles. Já superei o primeiro deles. Já superou? Já, eu subi uma escada de escada quase de- 40 degraus tá. para dar uma entrevista. Até. Então eu acho que tudo depende da determinação, da boa vontade e da maneira como você conversa com as pessoas. Desde que eu recebi esse convite do nosso amigo Tiago e das lideranças do PL, incluindo você, Nel, eu tenho convicção plena de que nós vamos cumprir essa meta inicial da pré-campanha e se formos escolhidos, certamente iremos também cumprir a campanha
escolhido pelo povo, iremos fazer o governo que a população deseja. Com certeza. O modo de trabalhar do PL, o Brasil já conhece, do PL da direita. Nós temos aí hoje um governador que está sendo exemplo para todo o Brasil, que é o do... Não vou nem falar do Tarcísio, mas do Jorginho Melo. Santa Catarina. Santa Catarina, rapaz, está dando show de administração. São Paulo é a maior potência da América Latina. É tão impressionante a potência de São Paulo, Pedro, que se tirar o São Paulo do Brasil, ele ainda fica a maior potência. Os outros 26 estados não bate ele. Então, assim, o Tarcísio está lá. Quem foi que indicou o Tarcísio? Tem o Caiado. Então, nós temos os exemplos todos. Estão aí, né? Os bons exemplos estão aí. Então, nós sabemos, sabe, Michel, eu digo nós, porque eu tenho orgulho de dizer que sou Bolsonaro, faço parte desse time, trabalho sempre pela verdade, pela decência, pela honestidade. E aí, quem tem aquela frase, Deus, pátria, família, liberdade, não tem como dar errado, não. E nós vamos vencer. Tem o Zema também. Aliás, o Zema teve um lançamento da candidatura dele para presidente, não foi? Pelo Partido Novo. E lá na abertura ele usou uma música do Renato Russo. Que país é esse? Pois bem, o filho do Renato Russo processou o Zema por causa da música. E eu quero dizer para ele, até entrei no Instagram e botei lá, que talvez o filho do Renato Russo não saiba que a frase não é do pai dele, não é do Renato Russo. A frase, que país é esse? É de um piauiense, Francelino Pereira, que era líder do presidente Geisel. Foi governador de Minas. Foi governador de Minas 2 vezes. Senador por Minas. Piauiense de Angical. Quando houve o aceno de abertura da democracia no Brasil, 76. o Ulisses Guimarães duvidou do presidente. E aí o Francelino pegou o microfone lá na Câmara e disse: que país é esse que o líder da oposição não confia na palavra do presidente? Daí veio a música do Renato Russo e o filho dele pensa que é do pai dele. Não é. Aliás, muito jovem pensa que a frase é do Renato Russo. Não é. É de Francelino Pereira. É uma paráfrase. A música é uma paráfrase da afirmação do Francelino. Parafraseando o Francelino, que país é esse? Que o Renato Russo fez a música e o jovem pensa que é do Renato Russo. Coisa nenhuma. É do Francelino Pereira. Então é assim que a esquerda faz. Age. Age dessa forma. Ela não cria, ainda pega de quem criou para dizer que é dela. E aí tem que combater tudo isso, tem que estar presente para dizer esse pessoal, nós estamos aqui, nós temos todo o dossiê de vocês, e eu sei tudo deles também. Essa cambada todinha aí, o Tiago, eu enfrentei na universidade. Eu passei na universidade 22 anos. Foram 3 cursos e 3 pós-graduações. Lá, enfrentando eles. O último que eu enfrentei foi o Amar Júnior, quando eu perdi a eleição do diretório para ele, porque o Cacá Rezende, na semana da eleição, aderiu para ele. Eu ia ganhar a eleição do diretório. Saudoso Cacá. Saudoso Cacá. Mas eu fui presidente 4 anos do diretório da pedagogia, na disputa do Central, perdi para o Amar Júnior. Esse é o Amar Júnior aqui, foi federal, está certo. Então, essa turma aí eu conheço desde a universidade. Fui vereador com o José Medeiro, com o Elton Dias, com Trindade, com Nazareno, com Evaldo Sirico, com todos eles eu conheço. Estou agora lá com o Dudu, conheço todos eles, rapaz. O modo de agir, até quando eles pensam às vezes o que vão dizer, porque a gente conhece o modus operandi, a gente sabe. Cuidado com o que vai dizer. O que vai falar. O livro do Tony aí. Do Tony. Veja bem. Então, o que eu tiro do bolso com eles, eles não gostam, né? Mas tem que fazer tudo isso. Sim. A minha experiência de jornalista, de advogado, professor, eu sou professor concursado, aposentado do Estado. Concursado. Eu fiz concurso para professor. Professor, fiquei 30 anos na sala de aula, formado em pedagogia e psicopedagogia. Então, me deu esse tempo todo, esses anos todos de imprensa, de vivência curricular, estudante, me deu essa bagagem de poder estar aqui dizendo o que estou dizendo aqui. As pessoas às vezes não sabem, mas tem que saber. Não tem que ter medo de enfrentar. Exatamente. Você tem que falar com respeito, sem agredir. Conta os fatos. Por exemplo, dizer que o Sérgio é do Rafael, agredir ele não agride, é a verdade. Sim, é verdade. Apenas ele não está no comando. Não está no comando. Por quê? Porque não pode assinar, porque é governador. Mas a escola é dele, da família dele. Foi ele que fundou. Ele é o fundador. Não serve. Então, tem algum erro nisso aqui? Algum crime? Não tem. De jeito nenhum. Então, quando você fala a verdade, ela se sobrepõe a tudo isso. Exatamente. E a nossa proposta é essa aqui. Vamos ouvir o nosso amigo Tony, que tem muita história também para contar. Vamos lá, sobre.
Aí você fica a seu critério. Vamos falar de gestão. Gestão, porque... Não, ele perguntou aqui, o Nel, e falou aqui pro Tony, eu vou falar também. Ele perguntou sobre a água, não foi? Água. Eu vi agora, eu até gravei também, Danilo, acho que o Tony gravou, e o Petros, sobre a visita que o Temício fez lá à Esperantina. Sim. O vice-governador, presta atenção, ô Tiago, a vingança, ele é um prato que é servido com frio, não é assim? Sim. Dizem, a sabedoria popular diz, olha, a vingança é um prato que se come frio. Mas tinha um presidente da República que botava no congelador, chamava-se Itamar Franco. Ele guardava a vingança. Os mineiros diziam isso com ele, que ele botava no congelador. Pois bem, Temício é meu amigo do peito, gosto muito demais dele, pessoa que eu quero muito bem, tem uma irmã que é minha comadre. Eu gosto do Temício mesmo de graça, porque é uma pessoa que eu aprendi a gostar dele. E ele é paciente, ele é calado, ele ouve mais do que fala. Botou no congelador? Botou. Botou porque ele foi lá, Esperantina, e ele não mandou, ele não mandou o recado, ele gravou o vídeo, dizendo, olha como está aqui, seu cateado, canos enferrujados, canos furados, canos velhos, canos quebrados, e a cidade sem água. Cidade de Esperantina, que a mulher dele é a prefeita. Tem um detalhe que... Você acha que ali foi pro povo aquela mensagem? Não, paciência. Não, mas tem um Mas tem detalhe. endereço. Não tem endereço aquilo ali? Mas tem um detalhe, que foi a mais, que ele mostrou que antes de passar a Gespisa para a empresa Águas do Piauí, o governador comprou inúmeros equipamentos novos para a estação de tratamento Esperantina. Ele falou, esse aqui foi comprado antes, está tudo novinho aqui, sem utilização, entendeu? Não instalou, né? Está lá, tudo, né? Comprou para dar de presente para a empresa. Ou seja, além de tudo, ainda mais essa. Mesmo caso lá de São Raimundo também, o prefeito gravou o vídeo também. Mesmo sentido. Então, ali foi um recado para o governador. Olha, você não vai me botar como vice, mas eu vou mostrar quem é você. Está aqui, minha cidade não tem água. Como não tem água? Em fartura. Como não tem água? Mas, Pedro, uma das humilhações maiores que eu achei para o nosso governador foi o prefeito de fartura deixar a sua cidade para ir pedir socorro ao governador de outro estado da Bahia. Rapaz, aquilo foi humilhante para nós. Chorou lá na frente de todo mundo. No meu Instagram está aí 300 mil pessoas que viram aquilo ali. No meu Instagram. Você vê. Então o povo do Piauí está ligado, mostra isso aí, está ligado. O povo está atento para o que está acontecendo. Está lá no Instagram, essa fartura. Agora foi Nazária. Um mecânico lá, governador, não tem água em Nazária, bem aqui. Olha, sim. Quero mandar aqui, inclusive, um abraço para ele, Pedro. O Vitor Paixão, que é vereador lá de São Raimundo Nonato, nosso conterrâneo, e, aliás, nosso futuro vai se filiar aqui brevemente ao partido, a sua noiva já está no PL, né? Ele esteve aqui na sede, veio visitar, e ele fez da Câmara dos Vereadores lá uma denúncia gravíssima também. Não, além de não ter água, quando ainda sai alguma coisa, é água barrenta, aquela de cor amarelada, ele botou os litros, mostrou para todo mundo. Então isso é uma vergonha para o povo do Piauí. É uma vergonha. Eu acho também vergonhoso, desculpe interromper, né, o fato de que o governador quer terceirizar a culpa. Porque, vamos ser... Não sei ele não. Pois é, vamos ser... Água do Piauí. Pois é, agora ele assumiu em julho, nós estamos em agosto, não está com 2 meses. Nem um mês, sei lá. Então, como é que a responsabilidade pela falência do sistema de abastecimento da água do Piauí, se tem 20 anos de gestão do PT não tendo resolvido... 22 anos. 22 anos, 23 anos. 22 anos. Pois é. 22. E não resolveram. Aí a Águas do Piauí, em menos de 2 meses, vai resolver. Tem um camarada... Colocar a culpa... Não vai resolver. Tem um camarada chamado Elton Dias. Qual que é o apelido dele? É o Wellington Mentirinha, ali é o Wellington Mentirinha. Aí é o Rafa Boy. É o Rafa Boy e o Wellington Mentirinha. Eu conheço o Elton demais. O Elton foi vereador comigo. Foi, exatamente, Pedro. Foi vereador Bem comigo. lembrado. Foi vereador comigo, conheço. Então o Elton, quando foi eleito deputado estadual, passou para federal, criou um projeto na Câmara chamado A Convivência com a Seca no Semiárido do Piauí. Semiárido, convivência com o semiárido. Seu Tiago foi um projeto de Araque para enganar os bestas, que não deu em nada. Até hoje, ele não resolveu coisa nenhuma. Agora, é a mesma coisa ele falando agora que acabou com a fome, né? Ganhou um prêmio Lorota. Mentiroso. É o Hélio do quê? Mentirinha. Pegou. É o prêmio das Arábias, né? Rapaz, eu gravei um vídeo com o Danilo, vai pra lá agora, sobre essa coisa da fome. Não, na Ceasa, o cara coloca a placa na mão.
As pessoas não pedem dinheiro, Tiago. Sim. Elas querem comida. Água, comida, Tá escrito dignidade. Está na placa, elas não querem dinheiro, querem comida. Comida. Estou com fome, eu estou com fome. Sim. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora. Se você for da Pague Menos, da Coelho de Resende, com a São Pedro, meia-noite, 1 hora da manhã, tem uma pessoa com a placa lá pedindo. Se tu passar de noite na Ponte Estaiada, tem uma pessoa com a placa. Lá na Ponte Uol Ferraz, ali, onde passa o metrô por ali, está lá a pessoa com a placa. Cruzamentos de avenidas, tem alguém com uma placa com fome. O povo não quer dinheiro, quer comida. E esse mentiroso, fica enganando o povo que matou a fome. Sim, sim. E o Piauí, E ganhando quando prêmio internacional. Quando a gente pensa que o É um Piauí petista deu que dá, de quase esquerda. nada, Que deve ter pingado um pix gordo lá, né? Pra ganhar esse Pedro, me prêmio. lembrei agora, sabe o quê? O Papa teve aqui, você sabe disso, né? O Papa teve no Piauí e eu fui lá, fui lá, pertinho da casa da mamãe, fui lá. Quando cheguei lá, levantou uma faixa bem grande. Papa, o povo Santo passa Padre. fome. Santo Pai. Então ficou na história aquilo ali, de lá pra cá. Tem a cobertura disso, né? Então eu estava lá porque eu era repórter da TV Ah, o Clube. Eu tinha 12 anos, não dava, aliás, 11. Eu fui, Tá cheirando a leite. Eu tinha 30 e poucos anos, minha mulher estava grávida do segundo filho, Daniel. E eu fui designado pelo repórter Luiz Carlos Maranhão, que era chefe de reportagem, e o Ademar Bastos, que era de jornalismo, para cobrir o Papa no Piauí. Se fizeste lá, né? Para Teresina, né? Eu era repórter da TV Clube. A Globo mandou um repórter para a Globo e eu fiquei no local. Então, naquele período, Tony, eu fiquei 15 dias morando praticamente no aeroporto. Vi de perto. Então, o meu livro, eu vi, eu estava lá, é o nome do livro. Eu vi, eu estava lá. A primeira matéria do livro é a vida do Papa. Olha, que interessante. Porque rapaz, eu vi, eu estava lá. interessante isso aí. A segunda matéria é o Albertão, quando houve aquela tragédia, que morreu muita gente. Então, naquele dia, Nel, o pessoal do CEPAC, da Igreja Católica, o Parque Piauí, elaborou uma faixa e sorrateiramente se infiltrou no meio da multidão. E quando o Papa começou a rezar o Pai Nosso, levantaram a faixa. Santo Padre, o povo passa fome. E o Papa leu. Então o objetivo foi atingido, que era para o Papa ver. Ele não só ouviu, como leu. Santo Padre, o povo passa fome. Aí os agentes do DOPS imediatamente Pegou o pessoal, pegaram, pegou a faixa. tomaram a faixa, ai, pronto, sumiu. Mas o mundo inteiro viu a faixa, porque houve foto, houve transmissão de TV, houve tudo. Então essa história da fome é uma coisa, eu não vou dizer nem milenar, mas é secular. É que vai acabar com a fome, você vai ajudar, amenizar. Mas um mentiroso dizer que acabar com a fome. Sim. Peraí, rapaz. E você sabe que na propaganda eleitoral do Lula, quando ele ganhou em 2002, foi a mesma agora, em 2022, né? Ele falando a mesma coisa, Não mudou nada. que isso. se ele conseguisse fazer com que as pessoas tomassem café, almoçassem, jantassem, ele teria cumprido a missão dele. Fez a promessa em 2002, foi presidente aí 3 vezes, né? Com a Dilma também, e vem com essa conversa fiada A aí. mesma história, ele esquece que foi lá atrás. Agora, o que precisa é o povo, é a população entender que está sendo enganada por esse pessoal. Né? Vocês têm que acordar. É, tu tá mentindo também? Agora tem uma frase, sabe de quê? Alguém está mentindo para O vocês. Papa Bento XVI, que é bem atual, quando ele diz que um governo sem princípios morais não passa de um bando de malfeitores. O Papa diz. Então, é bem atual para a gente aqui. Nós temos hoje, tanto no governo federal como aqui no governo do Piauí, e no Nordeste, que é todo governado pela esquerda, um bando de malfeitores que não tem trazido nada para Outra mentira deles aí também, Tony, é a história do desemprego, né? Sim. Diz que é 5%. Ah, O Brasil só tem 5% de desempregados. Eu fui fazer as contas. 5% da aposentados, auxílio, doença, os doentes internados e os detentos. Então não tem desempregado no Brasil. É. Todo mundo. É. Porque tem um mentiroso lá, Pleno emprego, né? lá no IBGE, Aquele que ele botou lá no BBE, Ah, aquele pra ali mentir. eu vou lhe dizer. para manipular os números. É, claro, Mentira. rapaz. Isso não existe. Isso não existe, rapaz. Agora, Nós estamos num cenário preocupante no país, né? Porque a conta que deveria ser feita é de quantos estão trabalhando para sustentar aqueles que não estão pagando E nem impostos. querem. É. Os que não estão e nem querem. mas o PT, Léo, ele é uma seita que trabalha em conjunto pelos amigos, né? Deles, ali A mais companheirada, né? chegados. Companheirada, A né? famosa companheirada. E há um discurso mentiroso também por parte do próprio Lula, esse caso do negro, né?
que não tem dente. Sim. Rapaz, isso foi Que ele, demais. isso foi demais, né? Que ele disse da Se fosse o Bolsonaro, hein? Ave Maria, tá doido. Ave Maria, Tá preso Ave algemado. Maria. 24 horas para explicar. Não, 12 horas para explicar. 12 horas para Morava explicar a declaração. Que praia foi essa aqui? 12 horas para se explicar. É. Agora, como é o Lula, a imprensa Agora, passa a imprensa, pano, né? Passa pano. Ninguém falou a grande imprensa. Não fala, o repórter que fala perde o emprego, e o velho que botar perde a cota. E o artista, cantor, compositor, os petistas, Sim. perde a boquinha da Exatamente. Lei Rouanet. É. Lei Rouanet. Então, todo mundo quietinho. Eu quero recordar aqui um fato de 2013, quando estavam caçando a Dilma, e o Lula, naquela agonia toda, ele deu uma entrevista e disse: cadê as mulheres do grelo grande desse partido? Foi. O Grêmio duro. Grelo duro, que não vem defender as mulheres do grelo duro. Tu já pensou se alguém falasse isso e a Maria do Rosário ia ficar louca, não era? Ave Maria. Rapaz, você é louco. Verdade. Mas o Lula pode, né? Ele pode tudo, né? Mas, Pedro, Ele pode tudo. ó como tá o negócio assim. O descaramento tá aberto. Olha aqui. Quem é? Agora mesmo eu Você estava vai lendo. viajar. Eu? Eu estava Será? lendo Era agora. Deus? Eu estava lendo agora, Pedro. Você sabe, o Thiago sabe. Agora você vê a excrescência que está acontecendo. O Lula liberou hoje 200 milhões de reais de emendas para os deputados da CPMI do INSS. Hoje é? Hoje, tá aí na manhã. Então ele está comprando abertamente. Quer o senhor Alexandre de Moraes ou o seu Flávio Dino que está falando isso para dar 24 horas por ano explicar tudo. Especialista Pelo amor nas de emendas Deus. parlamentares é o Flávio Dino. Corrupção voltou aí Já com o tá aprovado INSS. Careca, convocado o Careca e o irmão dele. Os dois estão já para ser convocados. Ótimo, ótimo. Careca Tem e que INSS, convocar, mas e o irmão Careca dele. já soube que ficou por fora já. Foi uma outra etapa. O Careca foi o Júlio Verde que pediu. Foi. Convocou. Ótimo, ótimo. Então tem que ir. Tem que porque pressionar esses caras. Mas o Careca é uma bomba ambulante. E o seu Lu, Ele abre antes de matarem ele, viu? É ele, Que mata, é. né? ele que não se cuide, não. A esquerda mata, né? Ô, mata. elimina. O Celso Daniel, Dá o caso do pronto. Celso Arquivo Daniel morto. aí, do Toninho do PT lá de Foram 12 mortos, não foi o Celso Daniel? Nossa cabeça. É. O Toninho, a viúva tem um bom emprego no governo, né? Toninho de Campinas. Então, a esquerda mata. Se você não tiver... O Careca... Ó, o Careca... E o corre risco de Palocci morte. andou perto de morrer, porque aquele foi comprovado que aquele vídeo é real, aquele áudio do Lula dizendo, ligando pro Zé Disseu, disse: olha, eu não te disse, tá aí, o filho do Ega tá na televisão, com esses termos. Tá denunciando tudo, tá estragou, acabou comigo, acabou com a Dilma, tudo. E o Palocci, quando fez, delatou. Então ele foi provado. Mas onde é que eles estão hoje, piauienses? Soltos. Rapaz, Pedro. Todos eles. E governando, né? E governando. Pedro, Danúbio, Vacari. Sérgio Cabral, 400 anos de cadeia. E confessou, eu sou Confessou. viciado em roubar. E disse- Eu sou viciado em Disse que era roubar. viciado, tava no sangue dele, no DNA, roubar. Não consigo não roubar. Mas O pai sabe onde é morreu que de ele tá? vergonha. O pai morreu de vergonha. Pedro, Nós chegamos num ponto, Nel, que agora o juiz chega pro rapaz que tá confessando que roubou e fala: não, você tá enganado. Você não, Você não tá roubando, não. Não, rapaz, você é tá mentira. com algum problema. Eu vou lhe Então botar sou eu aqui. Eu vou lhe mandar pra sua coberturazinha de luxo lá em frente Você pro mar precisa de um pra você se psicólogo, um recuperar. psiquiatra. É. Tá isso que tá acontecendo no país, rapaz. Todos soltos. E o nosso presidente sofrendo as maiores injustiças, as maiores humilhações, sem ter roubado Não é só ele, não, um monte de gente. É um monte de gente. Não, mas a figura, monte de gente. mas o que o nosso presidente Central está aí, né? passando, rapaz, pelo amor de Deus. Muita gente sendo injustiçada. Agora, esse filme eu já vi, né? Já vi anular a mensalão, Sim. a Lava Jato. Sim. Já vi. Sim. Isso aqui daqui 1, 2 anos muda de acordo com a situação. Por quê? Porque essa é mais clara do que a... Aliás, a outra não. Essa aqui é clara mesmo, que não houve o crime. A outra houve, né? É. Ora, se anular quando houve o crime, por que não anular agora que não houve o crime? É. Não é isso? Exatamente. E os que são contra os as anistia, grandes e os pegadas. anistiados, que foram todos terroristas, corruptos e, além do mais, criminosos, que cometiam crime e assalto à mão armada. Foram todos A anistiados. Dilma entrou na casa A dela, Dilma deu de bala. era de bala. E foram anistiados. Né? O Disseu, foram todos, aí o nosso Gabeira, Gabeira, todos eles. saltando banco. O grupo da Dilma matou uma pessoa, matou um cabo do Exército chamado Mário Cosel Filho, em 1968, em São Paulo. Entendeu? O VAR Palmares. É. A vanguarda Exatamente. revolucionária. Ela fazia parte. O atentado do aeroporto de Recife, Guararapes também. Chegaram a sequestrar até aquele menino que é o dono do Pão de Açúcar do grupo, como é o nome Abílio. dele? O Abílio Diniz foi Abílio sequestrado por ele, pela gangue Dia dele. da eleição. É. Então, tudo isso a gente já viu. E houve crime, né? Sim. Agora que não houve, se não vai ser anistiado, vai, rapaz. Vai, Essa tem que questão, ser, a história vai dizer. o Supremo tem que ter a sua decisão de julgar casos constitucionais.
Não se meter nessas coisas, que não tem nada a ver. Exatamente. Tem que despolitizar, né? A corte Exatamente. tem que despolitizar. Pacificar o país, né? Acabou hoje a primeira instância. Não tem mais. Agora mesmo aquele rapaz que ofendeu verbalmente o Alexandre de Moraes, já está indiciado, já vai ser o Gilmar, vai já pegar aí uns 10 anos de cadeia, tudo. Quer dizer, o cara não tem foro privilégio, é uma pessoa comum da sociedade, está indo lá para o Supremo logo. Porque antigamente, o próprio ministro, quando se sentia ofendido, ele recorria, entrava na justiça, mas ia lá na primeira, segunda, até chegar lá. Mas não, agora não. Porque às vezes nem precisa chegar lá, né? Já se resolve. Resolve embaixo. Exatamente. Meus amigos, Pedro, Tony, Nel, eu quero dizer para vocês que a do bolso de hoje, além da notícia, para o povo do Piauí, é que nós estamos juntos. É isso aí. Estamos juntos. Vamos lá, Pedro. E vamos aqui, pelo nosso Piauí e pelo nosso Brasil, dar aqui uma esperança de mudança, de transformação para o nosso Piauí, para o nosso Brasil, a partir de 2026. Não é isso, Pedro? Considerações aí finais e muito obrigado. Nós estamos juntos. Eu sou fundador do Progressista, era PDS o nome. Eu fui presidente do PDS Jovem, fui vereador, estou vereador novamente. E nós estamos juntos nessa cruzada. Tony é candidato, nós temos a Margarete. Se não der para unir no primeiro turno, sem dúvida nenhuma, vamos estar juntos no segundo turno. Excelente. Ou com a Margarete, ou com o Tony. Mas a direita vai estar junto Com certeza. para destruir quem está destruindo o estado do Piauí e o Brasil. É muito importante o povo do Piauí sentir essa nossa união, né? É verdade. E aqui eu quero mandar um recado aqui para o povo do Piauí, que é a nossa casa aqui, verde e amarela, através do meu presidente democrático, que será com certeza o nosso próximo senador aí. Teremos um senador pela primeira vez, Pedro. Pela primeira vez na história do Piauí. Vocês dois que são jornalistas e conhecem a história, nós teremos um senador verdadeiramente de direita. Conservador, empreendedor, que gera riqueza, que paga imposto, que dá emprego e que está à disposição do Piauí. Então, isso eu não tenho dúvida. E agora, a novidade. Agora, com todo respeito, você está lá no... Mas nós fazemos parte tudo do mesmo bolo. A novidade da eleição do Piauí está aqui. Olha aqui, esse e aqui o nosso Tony. Tony que está disponibilizando a sua inteligência para cuidar do Piauí, cuidar de você. Ele conhece como ninguém. Então é fácil cuidar. Quando se tem sinceridade e ser honesto, basta isso. Sinceridade e ser honesto, falar a verdade. Não tem como dar errado. Se não roubar, vai ter dinheiro. Assim. Tony, o povo está confiando em você. E você tem que encerrar aí agora esse nosso bate-papo aqui, dando essa confiança para o povo e atestando. Abraçando a todos e agradecendo pela consideração, pedindo, inclusive, que você compartilhe a nossa mensagem para aqueles que ainda não nos conhecem, para aqueles que ainda não sabem o peso que tem a vontade de ser verdadeiro, de defender o interesse público e de não ser um robô. E, logicamente, de trazer esperança para as pessoas. É isso aí. Tony, muito obrigado pela sua disponibilidade, não só aqui por estar aqui no programa, como está disponibilizando o seu nome como pré-candidato ao governo do Estado. É uma esperança de transformação, de transparência, que eu desejo tanto para o Piauí e para o nosso país. Nel, obrigado pela participação. Valeu. Pedro, muito obrigado, sou seu fã e faço minhas as suas palavras. Nós vamos Thiago, estar juntos no você segundo é um turno. cidadão teresinense. Muito obrigado. Uma honraria dada pela Câmara obrigado. Nós vamos marcar a data para receber. Nós vamos marcar a data, acho que vai ser em outubro. Vou te avisar. Vamos estar aqui com você. E vamos anunciar para Mas só todos para nós. encerrar aqui, o caso do nosso Tiago Juqueira, Piauí, é diferente. Enquanto a maioria, 95% dos piauienses, sai do Piauí para o sul do país, atrás de uma sobrevivência, ele fez o inverso. Veio de lá, se estabeleceu aqui, mudou toda uma região, a realidade de uma região, é o que dá mais emprego, perde apenas para a prefeitura do município. De regeneração. E mostrou para o Piauí viável. Que aqui é viável. As oportunidades estão aqui. As oportunidades é o exemplo dele, é por isso que eu não tenho dúvida que uma das duas vagas será dele, pelos exemplos. Entendeu? Pedro, obrigado, muito obrigado. Eu que recebi o título de cidadão regenerense em 2007, piauiense em 22 e fui agraciado agora com o título de cidadão teresinense. Sou triplamente irmão de vocês aqui do Piauí. É isso aí. Abraço. Tamo junto. Obrigado, Tony. Valeu. Valeu, amigos. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Um abração.